Boa noite, hipnoterapia. Rapaz, eu passei aqui, o telefone começou a otimizar o aparelho. Cara, na hora da live. Foi terrível. Vou chamar aqui o Jucá. 15 minutinhos de atraso, mas tá de boa. Finalmente conseguimos entrar. Fala, grande Marcelo. Como você tá, meu amigo? Gostou daquele presentinho de hoje? Hipnoterapia é teu também, né? Marcelo Ramos também, né? Ou não? Ou são diferentes? Acho que é. Olá, Mônica, tudo bem? Depois eu vou falar aqui a questão do atraso, que foi que houve. Já chamei aqui o Jucá. Vamos aguardar. Como é que vocês estão aí? Nessa sexta-feira de feriado, dia do trabalhador, todo mundo descansando, né? Hoje o nosso tema é distúrbios sexuais com o Jucá. Professor, psicólogo e hipnoterapeuta. Estou esperando aqui ele entrar. Aguenta um pouquinho que eu chamar ele, tá bom? Então, daqui a pouco ele chega por aí. E aí, como é que foi o dia de vocês hoje? Estudando? Alguém trabalhou hoje? O que houve, Marcelo? Consigo. Ótimo. Bacana, Marcelo. Depois a gente conversa então. Isso, Mônica. Assistindo o Congresso Online. Maravilha. Show de bola. Show de bola. Boa noite, Jaqueline. Tudo bem? Boa noite, Lígia, Raquel. Tudo certinho? Deixa eu ver se meu amigo lá, ele tá... João, Jucá. E aí, Lígia? Descansou bastante hoje? Jaqueline também. Hoje nossa live é com o João Jucá. Teve um atraso de 15 minutos aí, mais ou menos, porque o telefone deu um... Na hora que entrei online, ele começou a utilizar o app, né? E aí foram 131 otimização. O tema de hoje é distúrbios sexuais, tá? Tanto anorgasmia como disfunção erétil, como ejaculação precoce. Oi, Flávia, tudo bem? Bom te ver por aqui. Boa noite. Daqui a pouquinho o Jucá chega por aqui. Daqui a pouco ele chega por aqui. Tema bom, exatamente. E o Jucá, daqui a pouco ele entra, porque ele esperava agora de 9 horas com todo mundo. Ele chegou aí agora. Olha aí, bacana. Obrigado, Jaqueline. Aproveitando aí, essas lives vão ficar tudo gravadas no YouTube, tá bem? Ô, Ney, querido, bom te ver por aqui também novamente, mais uma vez. Grande João Paulo Jucá. E aí, boa noite. Rapaz, boa noite. Na hora que eu entrei, 8h59, o telefone apagou. Eu falei, nossa, o que houve? Aí começou a otimizar. 131. Olha só. Putz, cara, tem 15 minutos. Estamos aqui.
Estamos aqui. E aí? Tudo certo? E aí, como você tá? Maravilha. Então vamos começar então nossa live, né? Porque já tem 7 pessoas aí. Eu acho que tá dando um retorno. Bom, ok, tá chegando as pessoas aqui. Ok. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, sou o Raimundo Júnior, sou hipnoterapeuta aqui em Recife e Vitória Santo Antão. E nosso convidado de hoje é o nosso amigo aqui, professor, psicólogo e mais outras coisas aí que ele faz na vida. O João Paulo Jucá. E o tema da live de hoje é justamente distúrbios sexuais, né? Então ele vai abordar esse assunto, a gente vai meter aqui algumas perguntas e ele vai se apresentar agora para vocês e vai dar início a essa live também com um tema tão riquíssimo quanto esse. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, Raimundo. É um prazer estar dividindo esse conhecimento com você, que é um cara que sempre está estudando, sempre está Estou por aqui na tese. Ó. E eu, me apresentando rapidamente, sou o João Paulo Jucá, sou em psicologia, tenho pós-graduação em psicologia clínica, enveredei para essa área da clínica, com ênfase em Gestalt terapia, que é hoje, que é na verdade uma abordagem que dá muitas bases para a hipnoterapia que se faz no Brasil e no mundo, tá? E comecei a atuar com hipnose, e aí tenho vários cursos de hipnose e também sou professor de hipnose aqui lá em São Paulo, né? Eu resido em Juazeiro do Norte, no Ceará, e dou aula em São Paulo. Eu sou também professor pela NGH, lá de Nova York, e o Raimundo participou do curso lá com a gente em São Paulo, pôde ver o que a gente apresenta de conteúdo, e hoje a gente vai falar sobre transtorno sexual, distúrbios sexuais, e a gente vai bater um papo sobre o assunto, falar nossas experiências, alguns dados que são interessantes a gente saber sobre o assunto, e quem tiver dúvidas já pode ir deixando aí, diz que está baixo o volume. Eita, peraí. O meu tá ok? Meu volume tá bom, pessoal? Jaqueline, meu volume, como é que tá aí? O meu tá ok para mim, agora o meu talvez não esteja ok, porque eu ainda tô com o celular. Aqui tá bom, pra mim tá ótimo, o áudio tá bom. Então, antes da gente continuar, só dizendo. Tô com um celular improvisado, meu celular, 2 dias antes da quarentena, deu pau também. E foi para garantia, tá para chegar. Se tiverem dúvidas, já vão deixando, que a gente vai lendo. Quem não estiver falando de nós dois vai estar dando sempre uma olhada nos comentários para tirar dúvidas de vocês, tá? Aí, ambos estão bons. Ok. E aí, Raimundo, transtornos sexuais. O que você já viu falar, Raimundo, sobre os transtornos sexuais? Um amigo, de repente, um rapaz na fila do banco ou na televisão. O que se ouve falar sobre transtorno sexual? Cara, ainda se torna uma situação muito, como posso dizer, sem muita aceitação, né? E com muito... as pessoas não procuram ajuda com vergonha, né? Para se expor, acham que isso é ridículo e tal. Mas se você compreender que isso são processos que estão aí dentro, que estão atrapalhando todo esse teu desempenho, né? Demandas emocionais, você fica mais suave, né? Porque isso não depende do consciente, não é algo que você diga assim, agora, Joãozinho, suba, ele sobe, né? É uma questão que depende internamente, instintiva. Então, precisa das questões emocionais estarem equilibradas. Então, eu já tive atendimentos no consultório, tanto na parte de disfunção erétil, como na questão da ejaculação precoce. Aí não peguei nenhuma cliente com anorgasmia, tá? Mas de homens já peguei com essas duas demandas e com certeza tinham fundos emocionais lá atrás e nem tão pouco eles lembravam, não é? Uma questão totalmente inconsciente, como também ficaram muito surpresos, porque acharam que uma coisinha tão boba, tão bestinha, tinha iniciado todo esse processo desse mau desempenho. Exatamente. A Lígia falou uma palavra que talvez você estivesse procurando. Tabu. Tem muito Isso, tabu. Lígia, obrigado. Exatamente. Tem muito tabu sobre esse tema. E só para a gente se situar um pouco, pessoal que está aqui chegando, por exemplo, a ejaculação precoce, segundo estudos, você pode pesquisar rapidamente, você encontra 1 a cada 4 brasileiros, por exemplo,
pode vir a ter problema com a ejaculação precoce. Já a disfunção erétil, pessoas acima de 18 anos, chega a 25 milhões de brasileiros acima de 18 anos que podem ter problema com disfunção erétil, por exemplo. E aí você pensa, tá, é muita gente, o tabu é grande para ir atrás de realmente resolver isso. Quando, em geral, a pessoa vai. Vamos falar primeiro do homem aqui, né? Quando o homem vai atrás de ajuda, em geral, o negócio já está bem avançado. O casamento já está ruim, a mulher já não aguenta mais a situação, ele já não aguenta mais passar vergonha com aquela situação, e aí ele procura. Esse tabu é tão forte, que envolve até o possível médico que vai ajudá-lo. Até estar na frente de outro homem assumindo que tem um problema como esse, é muito complicado para um homem. Porque ele está literalmente assumindo que ele não é homem suficiente. Não literalmente, mas assim, simbolicamente está dizendo que não é homem suficiente, digamos assim. E aí o tabu é absurdo quando se trata desse assunto. E aí, para situar ainda mais as pessoas, né, Raimundo, é interessante a gente saber que os distúrbios sexuais, eles estão, assim, tem uma gama de distúrbios sexuais que a gente pode falar. Tem a disfunção erétil que a gente já falou, tem a ejaculação precoce, tem a anorgasmia, né, que é aquela mulher que ela não consegue chegar ao orgasmo. Tem também outros distúrbios onde a pessoa não consegue sentir prazer nenhum, é a ausência de prazer. De Eu novo, né? já tive um caso assim, uma ausência total de prazer, a pessoa não consegue sentir prazer sexual de maneira alguma, sabe? No ato sexual é como se ela estivesse passando a mão no braço, assim. É só o toque, é só a sensação do toque e acabou, não tem mais nada. E também tem outros distúrbios sexuais, como por exemplo, a gente pode falar das pessoas que têm ninfomaníacas, né? É, as pessoas acham por aí que uma ninfomania, um ninfomaníaco, aquela pessoa gosta muito de sexo. Na verdade, não é só isso. Não é só isso. Se classifica assim aquela pessoa que tem um desejo que ele é praticamente insaciável, a ponto de deixar a pessoa totalmente desgastada, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E tem uma coisa que diferencia assim muito grande, que é o fato dela não conseguir se saciar. Então ela faz, ela busca, ela busca, ela busca, ela busca, e ela não consegue se saciar, mesmo que ela tente sempre coisas novas, mais arriscadas, diferenciadas e etc. Então, quando a gente entende que os distúrbios sexuais têm vários tipos, várias classificações, tanto com homem quanto com mulher, a gente entende que o tabu atrapalha muito, o gênero da pessoa tem muito a ver, né? O gênero e a cultura que está ali por trás. Ah, tá perguntando o que é isso. O que é isso, o que, né? O Eu que é esperei ela isso? completar aqui, mas vamos ver, eu acho que ela vai completar. Beth, por favor, diz pra gente do que você tá falando e a gente esclarece, tá? E aí, e se eu estiver falando muito rápido, por favor, me digam. É que o pensamento voa, voa. Basicamente, é interessante a gente perceber que tem essa gama de problemas nos distúrbios sexuais e que, às vezes, a pessoa falta o desejo, às vezes tem muito desejo, às vezes não consegue ter ereção, às vezes tem ereção demais. Então, tem essa amplitude aí, digamos, de distúrbios sexuais. Daqui a pouco, como o Raimundo começou a falar, é interessante a gente perceber o que está por trás desses distúrbios, né? Para todos os distúrbios existe cura, mesmo para ninfomaníaco. Na hipnoterapia, nas terapias em geral, a gente não fala em cura, né, Raimundo? O que é que a Sim. gente fala na parte de terapia? A hipnoterapia ela ajuda no processo, no auxílio ao tratamento, né? E você, com esse processo, você vai compreender que você está apto a se livrar daquela demanda, né? A gente não pode dizer que é E, cura porque não depende da gente, a gente não é curandeiro, né? A gente vai guiá-los, nós somos o conciliador de todos os conflitos que tem dentro, vamos resolver toda essa demanda, a gente fala assim, pronto, agora você pode assumir a sua vida. Então, vai depender de você a partir de agora. muito bem. Existe, a maioria das pessoas não sabe, mas existe até no Código Penal lá um artigo que diz que
artigo que diz que é o artigo 284 do Código Penal, que diz que fala do crime de curandeirismo, né? Então a gente não pode prometer cura, a gente não pode falar em cura. Claro, se a pessoa vai lá com a gente, resolve essas demandas internas, entende o que está por trás, com certeza, ou na verdade muito provável, ela vai conseguir se livrar desses sintomas e ter uma melhor qualidade de vida. Então, toda a ideia da terapia é que a pessoa reduza os sintomas e tenha uma melhor qualidade de vida. Que sintomas são esses? Depende da demanda da pessoa. Tem gente que vai ter ansiedade, tem gente que vai ter algum distúrbio sexual e etc. Nesse caso que a gente está falando, distúrbio sexual. Tá, mas dá para tratar? Ele perguntou, dá para curar todos? Então, dá para, vamos trocar, né? Tirar cura por O tratamento. tratar. É. Dá? Sim, dá para tratar. Eu já tive os mais diversos na clínica tipos de transtornos ou distúrbios sexuais, os mais estranhos que você possa imaginar, a gente vai falar já já, e é possível sim tratar. Claro, um bom terapeuta, ele precisa entender junto com a pessoa o que está por detrás disso. Não só as emoções, mas, por exemplo, quando alguém chega com algum distúrbio sexual na clínica, eu preciso primeiro entender, vamos supor que o cara chega com ejaculação precoce. Primeiro eu preciso entender se o cara já foi no médico, no urologista, para saber se não é um problema físico. Às vezes o cara tem um problema físico, às vezes aconteceu alguma coisa, um trauma na região, lá embaixo, ou ele está com algum problema hormonal, está acontecendo alguma coisa que está impedindo ele, na verdade não, não que está impedindo, mas que está fazendo com que ele tenha ejaculação precoce. No caso da disfunção erétil também, pode ser que tenha algum problema hormonal, pode ser que tenha algum trauma, alguma coisa que faz ele não conseguir ter a ereção que necessita, como ele tinha antes. E aí você me pergunta, tá, Juca, mas se a pessoa não tem nada, ela já foi, o cara já foi no urologista, ou então a mulher já foi na ginecologista, fez todos os exames e não tem nada. O que é que pode ser? O que é que pode ser, Raimundo? Na cabeça. Exatamente. Na mente. A gente precisa entender que nossa mente e corpo são totalmente integrados. E muitas vezes a gente chama isso de psicossomática, né? Psico de mente e somática vem de soma, do grego corpo. Pô, Ou seja, psicossomática é um problema que é físico, muitas vezes, isso, físico, mas que foi causado pela mente, psicossomático. E aí um cara que, por exemplo, tem um grande problema que é físico, e ele já fez todos os exames e não acha causas que sejam físicas, aí entra o terapeuta, como eu e o Raimundo, e muitos outros que estão por aí. então, Flávia, a gente acabou de falar sobre a questão de curas e tratamentos, né? É como o João falou aí, a gente trabalha com o processo de tratamento das emoções que estão te causando esse sintoma físico. Eu falo a você, mas é pertinente ao assunto. Então, após essa demanda ser totalmente resolvida, você assume a sua vida e não tem mais por que ficar sofrendo com aquilo. Então, isso provavelmente, sim, que vai trazer um resultado bem mais benéfico do que você tinha antes. Falando em termos para a Flávia e os outros entenderem, assim, falando em termos mais práticos, né, mais pragmáticos. Chegou um cara na minha clínica que ele tinha problema de ejaculação precoce. Ele tinha uma vida bem sucedida, era um cara que era vendedor, então era um excelente vendedor, tinha uma vida bem sucedida, pagou a terapia sem nenhum problema, porque ele sabia se impor para ser vendedor, sabia, tinha uma lábia maravilhosa, etc, etc, etc. Todas as áreas da vida praticamente ok, mas na área sexual não estava, porque ele estava com ejaculação precoce e com um problemão no namoro. E aí o que acontece? Quando a gente faz a terapia, e aí a gente descobre o que está por trás, que emoções estão por trás, a pessoa não tem mais razão, depois que essas emoções são compreendidas e reeducadas na mente do cidadão lá, ele não tem mais razão de sentir aquilo. O corpo não necessita mais voltar àquele sintoma, porque um sintoma é uma tentativa de resolução da mente. Ele fica continuamente voltando e voltando e voltando, como se fosse um computador que está com uma programação ruim. E Com aí esse vida. sintoma fica como se fosse esse sintoma fica voltando como se fosse para avisar a pessoa que tem algo errado, mas ela não sabe resolver. É consciente lá dentro nas emoções.
Nesse caso específico do rapaz que tinha ejaculação precoce, tinham duas coisas. Primeiro, a relação dele com os pais, que era bem conflituosa quando ele era pequeno. Era bem conflituosa. A relação dele com os pais, e não tinha nada a ver com sexualidade, era simplesmente a relação que ele tinha com os pais, as relações de poder que ele tinha com os pais. O pai briga ali, a mãe acalenta aqui. Então, ele não sabia como se situar na própria família. Tinha uma outra coisa, e que é bem comum, inclusive, viu, Raimundo? Bem comum. Hum. Tenho vontade de beber água também. Meu café. Uma coisa que é bem comum. Esse rapaz, ele, quando estava descobrindo a própria sexualidade, e isso acontece com toda menina, todo menino, na pré-adolescência ali, ele começou a se tocar. E quando ele começou a se tocar, existe um tabu imenso com a masturbação. Absurdo. Absurdo. Todo mundo faz, mas ninguém fala. Todo mundo faz, mas não pode falar, não pode dizer, ninguém pode saber. E aí o que acontece? Ele, pré-adolescente, estava descobrindo o próprio corpo, descobrindo o próprio pênis, tinha que fazer aquilo escondido e, veja só, da forma mais rápida que ele pudesse. Porque quanto mais rápido ele fizesse, menos chance de ele ser descoberto. Então, quando a mãe dele ia no supermercado, ali, na esquina, 5 minutinhos, ele tinha que fazer em 5 minutinhos. Ou em 4, para ter 1 minuto ali, 1 minuto ali de segurança. Então, ele tinha que fazer em 4 minutos para esperar que a mãe dele chegasse, ele estava lá, quietinho, no santinho. Tem um livro, Raimundo, chamado Enigmas da Culpa. Inclusive, quem quiser anotar aí, vou escrever aqui. Enigmas da Culpa. Enigmas da Culpa. Do Moacir Scliar. Esse livro, na parte de trás dele, fala sobre isso. Sobre como os meninos... A parte de trás já fala, mas é todo sobre culpa na forma filosófica, religiosa, social, etc. Ele fala como os meninos judeus da época dele tinham que fazer isso totalmente escondidos por causa da religião. Tinham que praticar masturbação. Então o que acontece? A mente daquele menino que precisava se masturbar escondido da forma mais rápida possível, entendeu que aquele comportamento era o certo a se fazer. Porque ele estava se protegendo da bronca da mãe. Logo, ele cresceu entendendo que ele precisava sempre ejacular da forma mais rápida possível. Ele chegou nos seus 25, 27 anos, que foi quando eu o atendi, e a mente dele ainda teimava, ainda voltava nesse mesmo padrão da pré-adolescência, de chegar à ejaculação o mais rápido possível para não ser pego. Entendem isso, pessoal? Fica mais fácil de entender? O que a gente faz, então, quando a gente encontra esse cerne, assim, o que de repente causou todo o problema? A gente vai mostrar para aquela criança interior, para aquele pré-adolescente que ainda mora lá dentro, porque as nossas crianças, todas as nossas fases da vida ainda estão aqui dentro da gente. Então o que a gente vai fazer para aquela criança interior, para aquele pré-adolescente interior? A gente vai ensinar para ele que não tem mais perigo, ele não precisa estar correndo, se protegendo da mamãe dele que vai chegar em casa. Entende isso? Logo, quando a gente faz isso através... A hipnose é só uma ferramenta que a gente vai encontrar para fazer a pessoa se aprofundar nas próprias emoções, etc. Uma vez que a gente mostra para esse pré-adolescente que mora lá dentro que não tem mais perigo, que ele não precisa ficar se escondendo da mamãe, porque a mamãe nem está mais lá, porque ele já é um cara casado de repente, aí aquele sintoma vai embora. O sintoma vai embora não porque é o nosso intuito de fazer o sintoma embora, ele vai embora como consequência da reeducação que a gente faz na mente daquele cidadão. Muito interessante. Isso. Faz sentido, né? Muito sentido. Você estava falando aí agora, estava me lembrando de um garoto de 26 anos. Mas é garoto, né? 26 anos. E ele me procurou justamente com essa demanda de ejaculação precoce. E o SI dele, né? No caso, é o primeiro evento inicial lá. Ele estava aos 6 anos justamente se descobrindo lá, estava muito bom. E ele estava atrás do sofá. E ele tinha que fazer isso muito rápido para ninguém perceber. E aí ele ficava
fazendo, ficava olhando para ver se vinha alguém, aquela agonia toda, aquele aperreio todo, puf, rapidinho. Então, isso foi o primeiro evento que causou essa demanda dessa ejaculação precoce. É claro, teve outros eventos que aí, no decorrer, a gente foi trabalhando também. E hoje, pô, o cara assumiu a vida dele, tá tudo tranquilo. Porque ele compreendeu, estava com a atitude mental correta, estava querendo de fato se livrar daquilo, né? Entendeu todo o processo, que é muito importante a gente compreender todo o processo, desde a parte do início da anamnese até os finais, finalmente, né? Tem cliente que acha que a terapia termina na parte na poltrona. Não, ela continua, né? Até você ficar no automático, fazer todo aquele processo no automático. E aí sim vai assumindo a vida e tendo mais saúde. Muito bom. E o que seria para o Olha, pessoal que está entrando, está conhecendo aqui? O que seria assumir a vida, Raimundo? Para o pessoal assumir que a está vida entrando. é o seguinte, é a partir de saber compreender que tudo que aquilo que aconteceu conosco, né, já foi resolvido na questão da terapia, tá? Foi resolvido, foi compreendido de uma forma mais, uma forma adulta, uma forma atual, né? Que o adulto vai ajudar todas aquelas crianças. As crianças evoluem com esse conhecimento, com esse poder, esse empoderamento, desses entendimentos, e a partir de agora não tem mais por que arrumar culpados ou objeções para não fazer o que tem que ser feito, né? Então, a partir daí, as pessoas fluem com mais clareza. Tem uma pergunta aqui, ó, anatomas, não é isso? É. Como saber que se pode fazer hipnose? Toda a gente está preparado. Manda brasa. Cadê? Aqui. Como saber que se pode fazer hipnose? Meu brother, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas vamos lá. Querido, nós vivemos em constante hipnose. Nós temos lápis de consciência, né, Juca? Nós vivemos eternamente em hipnose. Então, essa questão é natural da gente. A hipnose é um estado natural do nosso ser, tá? A gente só compreende isso depois que a gente começa a citar, por exemplo, você está assistindo um filme aí, você se emociona, você está em hipnose, porque você sabe que aquele filme é uma ficção. Né? Você está dirigindo um carro, você tem que entrar em algum lugar, mas você está concentrado em alguma coisa, você passa da entrada. Então, são tudo questões de transe. O que é hipnose? Hipnose é foco em concentração. Então, quando você está concentrado e focado em algo, você está em hipnose. Ok? Mas assim, a gente conversa sobre isso em outra live, porque agora o processo é sobre a questão dos distúrbios sexuais, tá bom, querido? Mas chama a gente no privado, ou eu, ou o Jucar, que a gente vai te passando mais informações a respeito. A Ana Flávia perguntou o seguinte: a mente dele foi programada para ele ejacular nesses 5 minutos? Ele só tinha 5 minutinhos ali para resolver aquela situação. Ou 5, ou 3, ou 2, não pode, foi o subconsciente que trouxe. Então ele tinha aquele tempinho ali para poder fazer tudo muito rápido, para ter a satisfação, né, o ápice, o final, né, nesse curto tempo que ele tinha. Então, pode ser o tempo 2, 3 minutos, 1 minuto, como o Juca falou aí. O tempo é quem vai dizer é o subconsciente. Ó, a Jaqueline perguntou aqui. Espaçamento maior entre as relações sexuais pode ocasionar ejaculação precoce? Desconheço essa informação. Muito pouco provável. Muito pouco provável. A ejaculação precoce ou a impotência não tem a ver com espaçamento, o tanto de tempo que se fica sem fazer sexo, sem praticar o sexo. Não tem nenhum tipo de relação, tá? Isso aí. Aí a pessoa pode se perguntar, mas é porque ele passou muito tempo sem fazer, ficou com muita vontade, né? Não, não tem a ver. Se o cara tem segurança, se ele não tem nenhum problema emocional lá dentro que ocasione isso, não vai ser o tempo que ele passa sem praticar sexo que vai fazer ele ter ejaculação precoce, tá? Não tem relação. A Lígia perguntou aqui, ó, acho que a maioria sofrem disso. Então, Lígia, exatamente. Quando as pessoas percebem que aquilo não tá normal, né, não faz parte do que era antes, tem alguma interferência, seja na questão feminina ou masculina, já percebe que tem que ligar uma antena, um alerta, para procurar resolver, né, com a terapia que é mais indicado. A gente vê aí várias formas de resolver, mas são paliativos, tá, gente? Enquanto a gente não limpa o lixo, não tem como resolver, tá bom? Então, assim, tem medicamentos, tem injeções, tem métodos que vai prolongando um pouquinho mais, dá uma melhorada, depois volta. Mas se você quiser de fato se livrar definitivamente disso, você tem que fazer terapia. Seja ela através da hipnoterapia, porque é um processo que a gente utiliza outras ferramentas, né, nessa terapia, né, digamos assim, ou seja, qualquer outra terapia, que você se sinta bem, que você se sinta confortável e tenha
um entendimento sobre a questão do teu subconsciente. Correto, Ah, Juca? Ana Thomas, ó, vai ficar gravado, vai pro YouTube, vai pro meu YouTube, provavelmente vai pro YouTube do Vai Raimundo ser. também. Sei. Vai ficar aí até 24 horas também aqui no Instagram, no Instagram do Raimundo, tá? Então você pode ver depois. É, A um Sara. segundo. A Qual a Sara perguntou aqui, ó. justificativa, Vai lá, pode falar. qual a justificativa da anorgasmia? É consequência de algo? Eu acho interessante a gente falar disso, também falando sobre a questão da impotência. Existem fatores culturais. Não, tem algo que eu quero falar primeiro. Tem uma série, viu, Raimundo, que eu vou te indicar, indicar todo o pessoal que tá vendo aqui, chamada Homens, com interrogação no Homens. final. Homens, que ela foi escrita pelo Fábio Porchat, aquele comediante, e ele atua também na Hum, série. E basicamente a série começa com ele descobrindo que tá com impotência sexual. E hum, aí ele fica um ano, isso é bem no primeiro episódio, ele fica um ano impotente. E aí ele começa ele contando para os amigos dele. Só que tem uma trama muito boa, inclusive ele faz terapia na série para entender por que que ele está com aquilo, e aí você começa a entender quais são as possíveis causas de uma pessoa, de um cara que tem impotência sexual, que tem disfunção erétil. E a série de comédia, né, é muito, muito, muito engraçada e também é muito elucidativa nesse sentido, porque o Fábio Porchat assim, é genial quando se trata de escrever. Então a série fica aí indicada para vocês, homens com interrogação. Acho que ela tá na Amazon Prime ou é na Globoplay, um dos dois, tá? Então vale muito a pena assistir essa série e ela fala sobre isso. Tá, mas vamos lá para a pergunta da Sara. Qual a justificativa de anorgasmia? É consequência de algo? Veja só, eu já tive um caso, eu já tive dois casos muito interessantes. Entre outros que eu tive, esses foram os mais interessantes. O primeiro foi de uma moça que ela sentia prazer sexual por todo mundo. Todo mundo que aparecia na frente dela. Pai, mãe, irmão, namorado, tio, todo mundo ela se imaginava transando com aquela pessoa. Quando eu recebi esse caso na minha clínica, eu fiquei meio estupefato, assim, sem saber direito como eu ia agir na primeira instância, assim. Porque foi algo muito novo e eu pensei, tá, se ela sente prazer sexual por todo mundo, é provável que ela sinta por mim também. Como é que eu vou estabelecer esse limite e conseguir ajudá-la? Mas eu consegui estabelecer esse limite percebendo que eu precisava de outra pessoa na sala. E eu só percebi isso depois da segunda sessão. Porque a maioria das vezes é mais prudente a gente fazer a terapia só com a pessoa que vai ser atendida. Mas a gente precisa entender, flexibilizar quando é preciso. E aí eu pedi para ela que ela trouxesse uma amiga que ela confiasse muito, que ela viu de uma forma diferente. Então ela trouxe uma amiga, essa amiga ficou lá olhando a sessão, e aí sim deu certo atendê-la. Ela tinha vários problemas no passado, que no caso dela, entenda, no caso dela, tinha a ver com abuso sexual. Ela tinha sido abusada e por algum motivo ocorreu o sentido contrário ali. Ao invés dela ter. Tem gente que é abusada na infância e começa a ter aversão de sexo. Com ela foi o contrário. A mente dela fez ela querer muito aquilo, com todo mundo, sabe? E essa foi uma das principais causas desse problema com ela. Só que tem o inverso, né? A pessoa que não consegue sentir orgasmo, sentir prazer sexual nenhum. Então eu já atendi uma moça que ela namorava, estava quase casando, estava noiva já. E já estava com um cara há muitos anos e ela nunca teve um orgasmo com ele, nunca sentiu nenhum prazer sexual que fosse, nada. E ela sentia muito mal com isso, ela sofria tremendamente com isso. O que acontece é que a cultura, o meio em que ela foi criada, era extremamente repressor. Extremamente repressor. E extremamente pautado na religião católica, na castidade, naquelas frases de você só pode fazer sexo quando você casar, quem faz sexo antes do casamento é aquela palavra, né? Eu vou colocar no YouTube, por isso que eu não falei. Não tem um problema em falar, não. O que eu vou colocar no YouTube, eles censuram. Então, você é isso se você transar antes do casamento, você não é digna. E ela ouvia isso do pai, ela ouvia da avó, ouvia da mãe, ouvia de todo mundo.
e não faça isso, se você fizer você é indigna, você é isso e aquilo. E o que é que ela fez assim que completou, sei lá, seus 16 anos? Transou. Todas as pragas, entre aspas, ou seja, todas as sugestões da família de que era muito errado se ela fizesse aquilo antes do casamento, se tornaram realidade, porque ela fez antes do casamento. E aí, a consequência que a mente deu para ela, o sintoma que a mente deu para ela, de estar desobedecendo quem ela tanto amava, digamos assim, foi que ela não ia sentir prazer nenhum. Ó, você pode até fazer. É como se tivesse uma outra pessoa lá dentro, uma parte lá dentro, que dissesse assim: ó, eu quero muito fazer. Tem um lado aqui dizendo: eu quero muito fazer. É bom, dizem que é bom. E o outro lado diz: você pode até fazer antes do casamento, mas você vai ter uma consequência. Você vai se sentir culpada. E a culpa é uma das piores coisas nesse sentido. A emoção de culpa, ela faz a pessoa ter um sintoma como esse. E aí esse outro lado diz: olha, você vai se sentir culpado e como consequência disso você não vai sentir prazer nenhum. Você pode até fazer, mas prazer você não vai sentir. E quando a gente descobriu que essa cultura católica demais, não que o catolicismo cause isso, tá, pessoal? A gente tem que sempre estar elucidando. Separar as Mas, coisas. mas essa cultura católica, as coisas que os parentes católicos diziam para ela, é, o destino que eles traçavam para ela, de que ela tinha que ir por um caminho só, e se ela fosse por outro, ela ia ser amaldiçoada por Deus e etc. A mente dela acreditou, e no momento em que ela foi por caminho B, ao invés de ir por caminho A, ela sentiu que precisava sofrer as consequências daquela desobediência, digamos assim. E se você vê a religião, pelo menos a católica, ela tem muito isso, né? De obediência, de culpa, de entrega, etc. Como ela desobedeceu, ela teve que sofrer aquilo através da culpa que ela sentiu por ter feito isso. Quando a gente reeduca a mente da pessoa para entender que ela é uma pessoa livre, que aquelas regras sociais e culturais e religiosas não ditam a vida dela, o que ela vai sentir ou deixar de sentir. Quando ela percebe que ela pode sim sentir prazer e ainda assim ser católica, ela pode sentir prazer e ainda assim ser religiosa, e ainda assim respeitar os parentes, a avó, o pai, etc. Quando ela entende todo esse novo contexto, toda essa nova percepção, da ideia da terapia é trazer uma nova percepção para a pessoa. Quando ela entende essa nova percepção, ela deixa de ter o problema. Não porque o nosso foco é tirar o problema da pessoa. Não porque o nosso foco é fazer a pessoa sentir prazer. Não. O nosso foco é resolver a demanda emocional e aí o sintoma vai embora. Entendi isso, Sara? Espero ter respondido. Vamos ver aqui se tem mais gente falando. Ó, o Monka falou que a série Homem está na Amazon Prime. Ok. A Mônica, Amazon Prime é R$ 10 ao mês, vale muito a pena. Quem quiser assinar aí, vocês têm muitos benefícios. Eu não estou ganhando nada para falar isso. Fui criado ouvindo essas coisas, kkk. Tá vendo, Flávio? Eu não estou falando nada de outro mundo aqui, tô? olha só, a Raquel colocou Mas o seguinte, mas a maturidade não ajuda a mente. que maturidade? Não entendi. Isso pode ser mais claro? Que tipo de Eu maturidade? acho que assim, a Crescer? experiência de vida, crescer, não ajuda a mente. Olha, a pessoa pode até crescer em idade, sabe? Mas todos nós temos partes lá dentro. O Raimundo de 8 aninhos de idade ainda mora dentro do Raimundo. Você tem quantos anos, Raimundo? 45. O Raimundo de 5 aninhos ainda mora no Raimundo de 45 aí. Ainda tá aí dentro. Assim como o Jucá de 8 aninhos ainda mora no de 28 aqui. Mora porque essas partes elas não vão embora depois que a gente cresce. Elas vivem lá dentro ainda. Claro que isso é uma metáfora. Não tem um Jucá menorzinho aqui dentro de mim. É uma metáfora. Mas, ao passo que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai amadurecendo e se sentindo mais confiante, como eu já estou vendo aí, pode ser que ajude sim. Pode ser que ajude sim. Mas são casos e casos. Né? Tem gente que, ao se sentir mais confiante, aquilo já resolve o problema, já reeduca a mente. Ela passa por situações na vida dela em que ela já consegue reeducar e sozinha consegue. Nem tudo a gente precisa de terapia, concorda, Armando? Mas tem coisas que a Então, gente vai precisar. eu sou da linha seguinte, Juca, a gente compreende que nem toda causa tem um efeito igual, tá?
Mas a gente compreende o seguinte, você talvez tenha mais maturidade em questão da vivência, do processo que você vai crescendo, evoluindo, que tem coisas que você passou, tem traumas que você passou, que você supera, mas dispara em outra coisa, né, Juca? Porque o lixo vai estar aí dentro. Você pode ir para a igreja, rezar, fazer tudo certinho, ajoelhado ali o dia todo, mas enquanto você não trabalhar o que está aí dentro, não vai resolver. Faz sentido? A Doralice falou uma coisa muito importante agora. Muito importante. Falta de excitação ou estimulação correta também impede orgasmo. Claro, também tem isso, é muito importante. Os homens precisam entender mais sobre o corpo feminino, precisam entender que eles também precisam proporcionar prazer e não ficar focando só propriamente no próprio prazer e etc. Saber estimular bem o parceiro ou parceira é essencial, tá? As mulheres, no geral, hoje em dia tem muito mais libertação sexual entre as mulheres, mas de 100 anos para cá não mudou muita coisa não. Do tempo de Freud para cá não mudou muita coisa não. Mulher ainda é muito reprimida na sociedade. E aí o que acontece? A mulher já é muito reprimida. Quando ela resolve se soltar, ela é mais reprimida do que está se soltando. Ou quando ela se solta, o cara não sabe estimular direito, está complicado. Então, isso é muito importante saber. O homem precisa estudar mais sobre o universo feminino, certo? As pessoas precisam estudar mais sobre o prazer do outro, né? Entender o próprio prazer, entender o prazer do outro. É muito importante falar nisso também, né? Porque não adianta colocar a culpa só num lado ou no outro, a responsabilidade num lado do outro, se o parceiro não sabe o que está fazendo. Exato. E, Raimundo, tem uma coisa também que eu acabei de lembrar, que é uma pressão muito grande, porque a gente vê, ao passo que a mulher é reprimida, o homem ele está no processo inverso, e que é inclusive muito nocivo, em vários aspectos, que é homem tem que ser o bichão, como diz um amigo meu. Tem que ser o cara. Tem que pegar quem for, não tem que distinguir ninguém. Homem tem que dar no couro. Olha as frases que a gente ouve desde pequeno. O homem ele tem que ser o cara, ele tem que pegar quem for. E aí você ouve essas coisas desde pequeno. Aqui no Nordeste, sobretudo, tem muito isso. Nossa, Dizem que o menino completou 12 anos, ele tem que ir pro bordel perder o cabaço, como diz, né? Perder a virgindade. Porque ele tem que virar homem. Então, imagina um menino escutando que ele precisa ser homem desde cedo. Quando o menino nasce, tá lá no estado de bebê ainda. Eita, como ele é bonito, vai ser o maior namorador. Já ouviu falar nisso, Raimundo? Vai ser demais. namorador, vai namorar as meninas da escola todas. E aí o que Eita, acontece? vai pegar todo mundo, né? Vai pegar todo mundo. E o que acontece? O homem vai escutando isso dia após dia, ele começa a criar um comportamento, primeiro que infiel, né, na maioria das vezes, ele se torna infiel porque ele nem sabe muitas vezes por quê. Ele sai pegando todo mundo porque a programação foi colocada nele. Claro que isso não é justificativa, né, para ser infiel, mas ele vai ouvindo isso desde sempre. E outra, isso ajuda, querendo ou não, aumentar os níveis de impotência sexual. Porque ele vai com uma pressão muito grande de que ele tem que ser o cara. Ele tem que ser igual ao ator pornô. Aliás, inclusive, né, o pornô ajuda muito a crescer a impotência, ejaculação precoce. Né? Não é que ajuda, ele influencia, né, nesses problemas. O consumo de pornografia influencia muito nesses problemas. Então, o cara tá lá se comparando ao autor pornô, que é selecionado, que tem, querendo ou não, um membro maior, porque já foi selecionado, toma remédio para ejaculação demorar ou ter mais a ejaculação. Então, quando o cara começa a se comparar, ele se sente mais inseguro. Ele se sente inseguro, ele se sente mal, ele se sente incapaz. E isso entra em conflito com aquela coisa que ele sempre aprendeu, que ele tem que ser o cara, ele tem que ser o melhor de todos, o pegador, o bonzão. Quando ele chega lá na mulher, ele tá com pressão tão grande na cabeça que ou ele ejacula logo, ou ele nem sobe. Faz Isso. sentido isso? Muito. Perfeitamente.
Olha, a Jaqueline perguntou o seguinte aqui, ó. Após um relacionamento traumático, uma pessoa pode, de forma inconsciente, tornar o ato sexual e o consequente prazer irrelevante em sua vida? Deixa eu ler de novo. Olha lá. O que você acha, Raimundo, dessa pergunta? Então, se foi voltado para a questão sexual, talvez sim. Né? Não é uma regra. Se a questão era muito como é que se chama aqui? Deixa eu ver aqui o comentário dela. Relacionamento traumático. Se esses traumas eram ocorridos nos atos sexuais, talvez sim, porque o subconsciente entende o seguinte: opa, não tá legal isso para você. Então, de alguma forma, eu vou te diminuir teu libido, vou te fazer qualquer coisa para você não passar mais por esse processo. Não é, Juca? Olha, faz sentido, mas nem sempre. Como assim? Nem sempre ó, ele perguntou se o relacionamento traumático pode tornar o ato sexual irrelevante. Sim, pode sim. Mas nem sempre um relacionamento traumático vai tornar irrelevante. Se o relacionamento foi traumático e a pessoa seguiu a vida e acabou. Pode ser Sim. que ela tenha um problema, por exemplo, de tornar o prazer irrelevante por outra razão lá atrás, e não por esse relacionamento traumático. A gente não pode, sem fazer uma investigação profunda, fazer uma correlação entre coisas. Eu não posso dizer que sempre que a pessoa tem um relacionamento traumático, ela vai ter problema X aqui na frente. E veja só o que é interessante, Raimundo. Antes de eu continuar, vê em quanto tempo está a nossa live, porque uma hora ela fecha. Faltam 13 minutinhos. Tá. Você me 13. avisa quando faltam dois. Beleza. Um caso interessante que eu tive, um rapaz chegou na faixa dos 30 e poucos anos, totalmente bem sucedido financeiramente e profissionalmente, né? E ele chegou com queixa de ejaculação precoce. Veja só que o problema que ele tinha, aliás, as causas iniciais, digamos assim, do problema dele, nada tinham a ver com sexo. Primeiro que ele morava na zona rural e ele precisava levantar muito cedo para ir para a cidade com o pai. O pai vendia frutas e hortaliças na feira, por isso que tinha que ir tão cedo, e deixava ele na escola depois. Só que no trajeto, ele precisava ir no banheiro. E o pai dele não deixava, não parava o carro nem a pau. Não parava. Porque se ele parasse, eles iam se atrasar. E aí, quando ele dizia que queria ir ao banheiro, o pai dizia: segure, segure. E aí, o que é que o menino fazia? Apertava o músculo que tem lá embaixo do períneo para poder segurar o xixi. Uma outra coisa que aconteceu com esse mesmo rapaz, e isso foi um pouco mais tarde na vida dele, foi que ele era muito, na verdade ele é muito inteligente, mas desde cedo ele era muito inteligente. Ele tirou uma nota tipo 9,8 na escola. Ele chegou todo alegre para mostrar para a mãe dele, e quando ele chegou para a mãe dele, mostrou 9,8, ela olhou assim e disse uma frase que é icônica, todo mundo já deve saber qual é. Não fez mais que a obrigação. Não fez mais que a obrigação, exatamente. Ou então, porque não tirou 10. No caso dele, Né? foi, não fez mais que a obrigação. O que é que ele ficou fazendo então? Primeiro, ele segurou o xixi lá com o pai dele. Quando ele se tornou independente, saiu da casa dos pais, o que é que a mente dele entendeu? Agora que você não precisa mais segurar nada perto do seu pai, você vai soltar. Toda oportunidade que você tiver agora, você vai soltar. E lembra que o músculo lá embaixo, que é responsável por segurar o xixi, é o mesmo músculo da ejaculação, que é o períneo, né? O músculo pubococcídeo, que chama, né? Então, esse músculo pubococcídeo, que é o mesmo responsável pela ejaculação e por segurar o xixi, ele relaxava. E aí ele começou a ter incontinência urinária e ejaculação precoce. E a questão da nota com a mãe foi porque a mente dele começou a querer tirar sempre 10 com a mãe, né? Mesmo que não envolvesse a prova. E a mente dele generalizou. Na PNL a gente tem esse termo, né? Generalização. A mente dele generalizou a experiência e ele começou a querer tirar 10 com as mulheres que passavam na vida dele. Não só com a mãe. Generalizou para mulheres. Como ele não conseguia tirar 10, aí ele tinha um problema de ejaculação e impotência. E não tinha nada a ver com sexo. Nada a ver com sexo.
assim, a causa, né? Não tinha nada a ver com a causa. Quando a gente fez essa reeducação da mente dele, as coisas começaram a dar super certo. E aí a pessoa não precisa mais ter problema. A pessoa, aliás, passa a não ter mais aquele sintoma. Deixa eu ver aqui. Masturbação. É, qualquer coisa fecha e abre outra. Muito interessante o assunto. Perfeito. Olha só, o Romero, um Quando. abraço, Romero. Romero diz o seguinte: João, saudade de te pegar no braço. Olha só. O tema aí, distúrbios sexuais, vem Romero com saudade de pegar no braço, João. Olha, esse. Ai, ai. Vamos lá, Ah, vamos lá. Mais uma pergunta. Masturbação precoce é ou pode resultar em algum distúrbio? Tipo, se a pessoa começa a se masturbar muito cedo, né? Olha, isso depende muito mais de qual é o estímulo que ela recebe ao saberem disso, ou o que é que ela entende por masturbação quando ela inicia isso. É algo proibido? É algo visto como ruim demais, sabe? Não tem a ver com o fato de ser precoce, porque as crianças, elas têm sexualidade. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Não é que a criança ela sente vontade de transar. Não, não é isso. A sexualidade na criança é a descoberta do próprio corpo, certo? Então a criança se toca para descobrir o próprio corpo, para descobrir as próprias sensações, certo? Ela começa a masturbação sem nem saber o que é isso, sem nem ter a conotação do que é sexo e etc. Se ela faz isso de forma natural, ok. Mas o que acontece quando uma criança pequenininha ainda, 3, 4 anos, começa a mexer no pipizinho lá? A mãe bate na mão dela. Faz isso não, menino! Não faz isso, coisa errada, coisa feia. E não, a criança está descobrindo uma parte do corpo dela como qualquer outra. Como se fosse o dedo, como se fosse o olho, sabe? Como se fosse uma coceira que dá no braço. E aí, quando ela está descobrindo a sexualidade e ela é reprimida, isso sim pode gerar um distúrbio, tá? E aí, claro, nem precisa falar, né? Que adulto nenhum precisa se meter na sexualidade da criança. Crime, errado, etc. Mas quando uma criança está descobrindo sua própria sexualidade, às vezes uma criança tocando, ou às vezes uma criança está lá roçando na outra, mas você vê que não é maldade, você vê que não tem conotação sexual, eles estão descobrindo o próprio corpo, geralmente o que, que se faz? Bate na criança, diz que está errado, chacoalha, sabe? Tira de lá, briga. Ela associa isso a um problema, associa isso a uma coisa ruim, a emoções ruins, a coisas erradas. exatamente. Eu tenho uma cliente que eu atendi e ela tinha problemas de sexualidade mesmo, de libido, de tudo isso, né? E no processo que a gente foi em busca, ela tinha 7, 8 anos e ela começou a se descobrir, né, se tocando. E a mãe dela percebeu. E quando ela se trancava no banheiro, a mãe dela ficava atrás da porta dizendo para ela que ela não ia pro céu, que aquilo dali era coisa do capiroto, que ela não podia fazer aquilo, porque isso ela ia ficar eternamente se sentindo culpada porque ela fez isso antes do tempo e tem a hora certa. Enfim, várias coisas, vários gatilhos, né, vários empilhamentos de sugestões negativas para aquela criança naquele momento. E hoje, ela como uma adulta de 40 anos, ela é solteira, não conseguiu se relacionar bem com ninguém. Veja Olha só só. o que a gente causa nos nossos filhos, não é? Então, sempre quando eu aprendi o seguinte, quando os pais se tratam, os filhos se salvam, não é Jucá? Então, se os pais Vamos começam a entender como a gente precisa ter muito cuidado com a gente vai reprimir ou mostrar a realidade para nossos filhos, é muito importante ter muito cuidado com isso, porque a gente pode causar trauma nas crianças e serem adultos frustrados, né? Infelizes. O Marcelo falou, atender um cliente que se tocava desde os 5 anos. Isso me lembrou uma coisa, Marcelo. A gente precisa entender também que se o cara, vamos supor que ele tem uma coisa que a gente não falou aqui ainda. Vamos supor que ele tem masturbação compulsória. Ele faz muito. Ele se masturba toda hora, todo dia, todo dia, todo dia. Bom, se isso causa algum tipo de sofrimento nele, físico ou mental, é possível que a gente entenda que tem alguma demanda emocional ali atrás. A gente não sabe qual, não tem como dizer qual é a causa específica disso, né?
Se ele já se tocava desde 5 anos, já com aquela intenção de sexualidade, ele já pensava nisso, ele já consumia pornografia com 5 anos de idade, alguma coisa está por trás disso. E não é o É. natural isso. Tá? Isso O também que acha? se enquadra também. Foi, João, foi mal. Como? Pode Pode falar. falar. Não, que Doralice fez uma pergunta aqui, também se enquadra nessa resposta, nessa pergunta dela, que diz o seguinte: o que acham das pessoas que se dizem assexuadas, inclusive adolescentes? Gente, nós não nascemos para ser assexuados ou compulsivos, né? Nós nascemos para ter como natureza, um equilíbrio natural de todos os comportamentos. Se existe alguma coisa que está mais para mais e outras coisas mais para menos, tem alguma coisa aí para ser resolvida. E digo mais, era exatamente isso que eu ia dizer, e acrescentando uma coisa. A gente esquece, Raimundo, constantemente que a gente é mamífero, animal, né? E qual é a principal propósito da espécie, de qualquer espécie? Se Para reproduzir. criar. E como é que a gente se reproduz? Sexo. É simples, é simples. Então, se a pessoa é assexuada, provavelmente tem alguma programação parental, cultural, emocional, alguma coisa que está acontecendo, ou às vezes é uma fase do adolescente, ele está se descobrindo, ou então não entendeu ainda o que está acontecendo. Às vezes é uma fase e passa depois. Agora imagina uma pessoa que passa 40 anos assexuada, a não ser que seja um monge, e olhe lá, né? O próprio grande Rafael Kreist, que foi quase monge, né? Passou tantos anos fazendo yoga, meditação, ele disse, pô, se o cara tá muito nisso, excessivamente, não pode mais pensar em nada na vida, pô, pode ser que tenha alguma demanda emocional aí também. Então, se o cara chega com 40, 50 anos sem ter tido um só contato sexual, será que não tem algo por trás? No entanto, Raimundo, Né? no entanto, eu vos digo, cabe a mim julgar essa pessoa, porque o cara é assexuado? Não, se ele tá bem assim, viva a sua vida assim. É, Não me faz se não te diferença nenhuma. incomoda, Se me segue o incomoda, se não baile. traz sofrimento. Ó, temos 3 minutinhos, tá? A Jaqueline aí, 3 minutinhos. A Jaqueline falou assim, a última pergunta aqui, ó. Uma pessoa que ficou sozinha por muito tempo pode ter dificuldades diante de um novo relacionamento em retomar a vida sexual, muitas vezes substituindo o sexo por outras formas de carinho. Faz o seguinte, Raimundo, como só tem 3 minutinhos, eu vou te pedir para tu fechar a live, aí você lembra de salvar ela, tá? Para depois a Sim, gente senhor. conseguir compartilhar. Né? E aí inicia outra. Deixa eu só ler para lembrar a pergunta dela. Uma pessoa que Tá. ficou sozinha por muito tempo pode ter dificuldades diante de um novo relacionamento, em retomar a vida sexual, muitas vezes substituir o sexo por outros Pessoal, quem quiser que sentimentos. inicie uma nova live aí, vai botando um coraçãozinho aí, vai botando ok, né? Vai clicando aqui nesse coraçãozinho que tem aqui, ó. E aí a gente vai ver que vocês estão interessados e a gente vai reiniciar outra live aqui para a gente concluir esses assuntos, tá bom? Eu vou te pedir, deixa eu ver o nome dela, acho que é Thay, né? Vou te chamar de Thay. Thay, eu vou te pedir para que tu faça a mesma Não, pergunta quando a gente Jaqueline. Jaqueline. Jaqueline, né? Isso. Jaqueline, vou te pedir para que tu faça a mesma pergunta na live que a gente vai abrir já já, tá bom? Que aí a gente responde e já emenda nas outras perguntas. Por Tá bom, favor. vou fechar aqui, tá bom? Vou fechar essa aqui para começar a outra. Beleza.